a organização deve analisar criticamente antes de fornecer uma proposta. O que é que ela quer dizer com isso? Basicamente, é que ela não deve prometer aquilo que não pode cumprir. É que ela tem a garantia que tudo que ela precisa para atender aquele requisito do cliente, ela analisou e vai ter a capacidade de atender. Quer ver? Vamos lá, no item A. A organização deve assegurar que os requisitos de produto estão definidos. Os requisitos de contrato e de pedidos que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos. E a organização tem capacidade de atender aos requisitos definidos. Ou seja, a norma está dizendo, não deve existir dúvida entre o que o cliente está pedindo e o que a organização vai fornecer. E qualquer mudança, qualquer divergência, primeiro deve ser esclarecida entre fornecedor e cliente. E depois a organização olha para sua infraestrutura, olha para a sua retaguarda e pergunta, tenho a capacidade, tenho todos os insumos para entregar esse pedido? E aí sim a organização aceita o pedido, aceita o contrato e vai realizar o produto depois dessa análise crítica. Devem ser mantidos os registros dos resultados dessa análise crítica, das ações resultantes dessa análise, e quando o cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a organização deve confirmar os requisitos do cliente antes da aceitação. O que é que seria isso? Hoje você implanta uma gestão de qualidade numa pizzaria, num supermercado, num restaurante e no mercadinho. E aí, o que é que está dizendo esse item aqui? Quando você hoje liga para uma pizzaria e essa pizzaria tem uma certificação, normalmente o que é que você vai fazer o pedido lá? Eu quero 2 calabresas e uma portuguesa. Um pedido aí de uma pizzaria. Só que, neste caso, você não mandou um e-mail à pizzaria lá, a empresa não tem uma declaração documentada desse seu pedido. E aí, o que é que a norma está dizendo aqui? Que a organização deve validar com o cliente, confirmar com o cliente esse pedido. Então, neste caso aí, como a organização não tem um contrato, não tem um e-mail pedindo lá as 2 calabresas e uma portuguesa, o que é que a norma está dizendo? Senhor cliente, confirmando o seu pedido. E aí, a empresa, a pizzaria ou a organização confirma com o cliente esse pedido, já que ela não tem isso documentado. Então, é o que está dizendo essa observação aí. Bom, quando os requisitos do produto forem alterados, a organização deve assegurar que os documentos pertinentes são complementados e o pessoal pertinente é alertado sobre requisitos alterados. O que é isso aqui? Então, você fez lá o seu pedido, 2 calabresas, uma portuguesa, e alguém disse, me troca uma calabresa dessa por uma pizza 4 queijos. Ou seja, o cliente está alterando um requisito. Então, neste caso aqui, quando o cliente liga de volta e diz, olha, troca uma calabresa por uma 4 queijos. O que é que esse item está dizendo? Que antes dela simplesmente aceitar o pedido, ela deve confirmar que o pessoal da cozinha, todos os envolvidos nessa alteração de um requisito do cliente, devem ser alertados, devem ser envolvidos e deve ser verificada a capacidade da organização atender essa alteração do pedido do cliente. Então é verificar se ela tem lá os 4 queijos, enfim, essa capacidade dela atender essa alteração do requisito do cliente. Neste item agora, a gente vai falar de comunicação com o cliente.
a organização deve determinar e implementar providências eficazes para se comunicar com os clientes em relação às informações sobre o produto, tratamento de consultas, contratos ou pedido, incluindo emendas, mudanças, realimentação do cliente, incluindo suas reclamações. Bom, neste caso, a organização, como é que ela se comunica com o cliente? Através do seu site. Hoje, muitas organizações estão implementando portais, sites, para se comunicar com o cliente, para se comunicar com o mercado. Hoje, você tem muitas organizações que a comunicação é diretamente, a comunicação face-to-face ou cara a cara, o vendedor na casa do cliente, trazendo as informações sobre a organização, sobre o que a organização entrega ao mercado. E você tem catálogos, você tem anúncios, você tem a mídia. Então, toda a comunicação com o cliente é tratada neste item, comunicação com o cliente. Consultas, pedidos, alterações de pedidos, tudo é tratado neste item de comunicação com o cliente. E aí, antes da gente ir para o item especificamente que trata de desenvolvimento de projeto, vamos chamar mais um vídeo com o pessoal aí da retaguarda. Bom, o clima organizacional aí está ótimo, né? Mas será que esse é uma boa forma de desenvolver projetos dentro da organização? Esse a gente chama esse vídeo aí, o chefe não está. Quando o chefe não está, será que todos estão ligados no que a organização tem que fazer? Como é que a organização deve atender seus clientes? Como é que a organização vai garantir que o produto vai sair adequado ao requisito do cliente? Bom, neste item planejamento do projeto e desenvolvimento, a organização deve planejar e controlar o projeto e desenvolvimento de um produto. Eu digo que este item é o item mais exigente da norma, é o item mais burocrático. Ele exige todos os registros em cada uma das fases do desenvolvimento de um projeto. E ele vai pedir sempre que a organização deve manter registros em cada uma dessas etapas. Eu falei que este item da norma é um dos mais burocráticos, um dos mais exigentes, um dos que vai pedir mais registros. Então vamos ver, durante o planejamento do projeto e desenvolvimento, a organização deve determinar os estágios do projeto e desenvolvimento, ou seja, dependendo da complexidade de um projeto, esse projeto pode ter 1, 2, 5, 10 estágios. A análise crítica, verificação, validação, que sejam apropriados para cada fase do projeto e desenvolvimento, e responsabilidade e autoridade. Em muitos projetos, a organização pode ter diversos especialistas de diversas áreas. Vamos tomar como base um desenvolvimento de um sistema de informática, o desenvolvimento de um novo aplicativo. Você vai ter diversas expertises para desenvolver um software, para desenvolver um aplicativo. E aí, muitos profissionais vão precisar conversar, vão precisar interagir para chegar ao resultado desse desenvolvimento de projeto. E aí, esse gerente de projeto, que normalmente centraliza e define todas essas etapas da comunicação, vai definir quem tem responsabilidade e autoridade dentro do projeto e desenvolvimento. A organização deve gerenciar as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto e desenvolvimento para assegurar uma comunicação eficaz
e a designação clara de responsabilidades. Exatamente o que eu acabei de explicar. Quando você junta diversas competências em um projeto, você precisa fazer com que essa comunicação flua naturalmente, todo mundo sabendo aquele adágio popular, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu sei quem manda e onde é que cada um manda, ou seja, designação clara de responsabilidades e autoridades.